Bom dia, classe. Hoje na nossa aula de genética estudaremos sobre as leis de Mendel. Bom, quem foi Gregor Mendel? Gregor Mendel foi um monge e cientista nascido no século XIX e ele trouxe importantes contribuições para o meio da ciência e da genética. Algumas delas como as leis da segregação, a lei da distribuição independente, a lei da dinâmica, e todas elas formulam as suas leis conhecidas como leis de Mendel. Bom, as leis de Mendel são um conjunto de princípios fundamentais que descrevem padrões de herança genética em organismos. E para fazer esses estudos, ele começou com ervilhas, em um mosteiro na Áustria. No caso, ele observou que a transmissão das características de geração em geração poderiam acontecer em cruzamentos que ele realizava entre as ervilhas, de diferentes características. Bom, essas descobertas foram cruciais para o desenvolvimento da genética. As leis de Mendel possuem princípios básicos, que são os da lei de segregação. Bom, a lei de segregação ela afirma que cada organismo possui dois alelos para cada característica, ou seja, um é herdado do pai e o outro da mãe. Bom, durante a fertilização dos gametas, que no caso os gametas são as células reprodutivas, que são os espermatozoides e os óvulos, esses alelos eles vão se separar de modo que cada gameta vai carregar apenas um alelo para cada característica. A união de gametas na fertilização ela vai restabelecer a combinação de dois alelos no descendente. Bom, também temos a questão dos alelos dominantes e recessivos. Então, Mendel ela observou que alguns alelos eles são dominantes, ou seja, o dominante ele vai mascarar a expressão do alelo recessivo na presença de ambos, ou seja, como se o alelo dominante ocultasse o alelo recessivo. Bom, para que um alelo recessivo se manifeste, é necessário que ambos os alelos sejam recessivos, ou seja, não tenha a presença de um alelo dominante para que a manifestação do alelo recessivo ocorra, ou seja, a presença de dois alelos recessivos. Bom, Mendel ele usou o quadro de Punnett-Square para prever as proporções genotípicas e fenotípicas possíveis nas descendências. Esse método visual ele vai auxiliar na compreensão da combinação de alelos durante a reprodução. Na questão de genótipo e fenótipo, bom, o genótipo ele vai se referir à composição genética do organismo e quantos alelos ele vai possuir, enquanto o fenótipo ele vai expressar as características físicas e observáveis desses alelos. Bom, então Gregor Mendel utilizou em seus experimentos as ervilhas, pois as ervilhas possuem características que podem ser facilmente observadas, como a coloração das flores, o tamanho das sementes, coloração das sementes. Então ele utilizou diferentes espécies de ervilhas para realizar os cruzamentos, e a partir dos cruzamentos ele foi observando as características que eram herdadas dos descendentes desses cruzamentos. Bom, então nessa época Mendel ainda não tinha um conhecimento sobre a estrutura física dos genes ou sobre o DNA, porque o conceito de gene como uma unidade hereditária só foi estabelecido depois das suas descobertas. As leis de Mendel podem ser divididas em duas. A primeira lei de Mendel, conhecida como a lei da segregação, ela afirma que cada organismo diploide, no caso o organismo diploide, é um organismo que vai possuir dois conjuntos de cromossomos, ou seja, um vai ser herdado do pai e outro da mãe. Então, esse organismo diploide, ele vai possuir dois alelos para cada gene. Como ocorre isso? Durante a formação dos gametas, os gametas são as células reprodutivas, no caso os óvulos e os espermatozoides. Durante a formação desses gametas, os alelos vão se segregar, ou seja, se separar de forma aleatória.
Então, dessa forma, cada gameta vai carregar apenas um alelo para cada característica. Então, quando ocorre a fecundação, o organismo resultante ele vai ter 2 alelos para cada gene. Então, cada um desses alelos vai ser contribuído de um progenitor. No caso, 2 alelos, um do pai e o outro da mãe. Então, isso vai explicar como as características genéticas são transmitidas de geração em geração. Bom, já a segunda lei de Mendel, que é a lei da distribuição independente ou lei da segregação independente, ela vai afirmar que os alelos de diferentes características vão se segregar, vão se separar independentemente uns dos outros durante a formação dos gametas, ou seja, já é diferente da primeira lei. Então, em outras palavras, a herança de uma característica não vai influenciar a herança de outra característica. Isso é possível porque os cromossomos homólogos, ou seja, aqueles que têm genes para as mesmas características, esses cromossomos homólogos eles vão se segregar independentemente durante a formação dos gametas. Portanto, a combinação de alelos para uma característica não está vinculada à combinação de alelos para outra característica. Bom, então juntas essas duas leis elas vão explicar como os alelos são transmitidos de geração em geração, ou seja, como ocorre a contribuição nessas leis para a variação genética dentro de uma população. Essas leis elas foram fundamentais para o desenvolvimento da genética e até hoje elas continuam sendo princípios essenciais no estudo da hereditariedade ou herança genética. Esses princípios das leis de Mendel eles podem ser utilizados até hoje e podem ser aplicados na agricultura. As descobertas de Mendel elas têm aplicações práticas, ou seja, a compreensão das leis de herança contribuiu para o desenvolvimento de técnicas de melhoramento genético em plantas, no caso ajudando a selecionar aquelas plantas com características desejáveis e, ou seja, com resistências maiores para que elas possam ser reproduzidas, ou seja, para que os produtores da área da agricultura obtenham mais lucros com plantas e sementes melhores. Bom, a herança quantitativa. Algumas características não se encaixam perfeitamente nas categorias de dominância e recessividade. Mendel ele estudou principalmente características discretas, mas muitas características como altura ou peso, como por exemplo em seres humanos, são determinadas por múltiplos genes e são influenciadas por fatores ambientais, uma ideia conhecida como a herança quantitativa, ou seja, não somente as questões de dominância e recessividade, mas também outros fatores podem contribuir para a formação de características em indivíduos durante a sua formação, e que essas características elas podem ser passadas de geração em geração ou não, e fatores externos também podem contribuir para que isso aconteça na questão da herança quantitativa. Agora, turma, nós iremos responder a uma questão do Enem de 2019 que tem a ver com genética. Bom, a questão diz o seguinte: com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos, que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole. Hoje, sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Aí temos as alternativas. Letra A. A distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene. Letra B. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. Letra C. As alterações cromossômicas
podem levar a falhas na segregação durante a meiose. Letra D. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. E a letra E. O cromossomo que contém dois determinados genes pode não sofrer disjunção na primeira fase da meiose. Bom, observando essas alternativas, nós sabemos que, de acordo com Mendel, a lei da distribuição independente, ela afirma que os alelos segregam-se independentemente uns dos outros para a formação, durante a formação dos gametas. Bom, no entanto, essa lei ela não é válida para os genes que estão localizados próximos no mesmo cromossomo, ou seja, quando os genes estão próximos um do outro. Então, a tendência de genes localizados próximos no mesmo cromossomo de serem herdados esses genes, a tendência ela é conhecida como ligação gênica, ou seja, isso é uma ideia contrária da ideia original da distribuição independente para esses genes que estão próximos. Essa ligação gênica ela é um fenômeno que ocorre devido à posição física dos genes nos cromossomos, ou seja, eles estão linkados. O que isso quer dizer? No caso desses genes, eles estão localizados próximos no mesmo cromossomo, ou seja, eles estão linkados. Então, de acordo com essa explicação, a alternativa correta seria a alternativa D. Por quê? Ela fala: os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. Então essa é a resposta correta. E com isso nós finalizamos a nossa aula de hoje, turma, sobre leis de Mendel e suas contribuições para a genética.